Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Nesse momento eu te convido a trazer à sua mente uma pessoa a quem você ama. Traga à sua mente uma pessoa a quem você ama e a quem você quer bem. Agora eu te convido a mandar o link dessa live para essa pessoa que veio à sua mente. Se veio mais de uma pessoa na sua mente, ok também. Mande para todas as pessoas. Convide mais gente para essa comunhão. Essa comunhão que não necessariamente é comigo, mas é com o Senhor Jesus Cristo. E interaja conosco nos comentários dessa live também. Mande a sua mensagem. Você é muito importante para nós. Eu gostaria de deixar dois versículos com vocês que estão lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, se algo tem te deixado ansioso, se algo tem te preocupado, entregue a Deus. Não deixe com que isso te atormente. Não traga o futuro como preocupação hoje para você. Até porque você nem tem controle sobre isso. Entregue a Deus, mas não entregue também como quem não sabe se descansa, como quem não sabe se confia. Entregue, descanse e confie. E mude o sentimento de ansiedade, de tristeza, de agonia, por alegria, por gratidão. Renda ações de graças ao nosso Deus. É interessante que o versículo 7 diz que, se assim nós fizermos, a paz de Deus, que excede a todo entendimento e toda a lógica, habitará o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, esse é um grande segredo para se viver bem. Ter o coração e a mente alinhados na paz de Deus. Portanto, que essa paz habite o seu coração e a sua mente nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas, eu te peço que a Tua paz habite o nosso coração, meu Pai. Que a Tua paz habite e alinhe o nosso coração e a nossa mente a Ti. Que não andemos ansiosos nem preocupados, mas que entreguemos as nossas petições a Ti e nos alegremos em Ti, porque sabemos que o Senhor vem em nosso favor. Nos tranquilize e nos mantenha firmes em Ti sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você sabe essa música, cante comigo. Sua morte, minha cruz, carregou a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Tua morte, minha cruz, carregou a minha dor. Você se expôs por mim e se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. E eu dependo desse amor, o seu amor.
mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Amém, glória a Deus. Que aí de onde você estiver, você esteja com seu coração aberto para não apenas ouvir a palavra de Deus, mas para agradecê-lo, para louvá-lo por tudo que você tem nessa noite. Feche seus olhos e cante comigo essa canção se você a conhece. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
corações, as nossas mentes essa noite, para receber tudo que nós precisamos receber do Senhor essa noite. Nós te entregamos o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos, meus irmãos. Que o Senhor possa te encontrar nesse domingo com o coração receptivo à palavra dEle. Que o que será dito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Que encontre terreno fértil no seu coração. Nesses momentos de dificuldades, momentos de ansiedade. E meditando na palavra do Senhor essa semana sobre isso, o Senhor trouxe a minha mente para pregar para a igreja dele, espalhada pela terra, uma palavra sobre ansiedade, para que haja cura no nosso coração, para que haja tranquilidade nas nossas vidas, para que a gente não viaje para o futuro numa tentativa desesperada de antecipar as coisas. Que o Senhor possa falar com você essa noite. Eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, eu quero meditar com você, eu quero ler a palavra, e eu quero trazer para você essa noite uma palavra de refrigério vindo do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Vou esperar você abrir a sua Bíblia, vou esperar você com tranquilidade, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor ministre no seu coração, para que você, ao terminar esse culto, tenha o seu coração repleto de tranquilidade, de paz, de amor e, acima de tudo, de confiança em Jesus Cristo, que é o único que pode resolver os nossos problemas. Que a sua confiança esteja nele, que o seu coração esteja nele, que você não olhe a partir do término dessa mensagem, que o que for dito aqui traga tranquilidade para você esperar as coisas acontecerem sem tentar resolver as coisas antes do tempo. Que haja paz no seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 25, começa dizendo assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou que vestiremos? Porque os gentios é que procedem e procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, com a sua casa. Senhor Deus, eu sei que temos andado tão ansiosos, temos andado tão inquietos, o nosso coração não consegue repousar e descansar no Senhor. Mas que esse texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, nos ensine, Pai, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor quem direciona as nossas ações. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, por que não devemos andar ansiosos. Porque a ansiedade não pode estar no coração do cristão. E acima de tudo, Pai, que o Senhor nos ensine a praticar a confiança e a fé no Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muitas vezes nós nos perguntamos o que é a ansiedade?
Por que eu estou tão ansioso? E a ansiedade, ela nada mais é do que um estado de insegurança. Nós nos sentimos inseguros com determinadas situações. Ou às vezes nós sentimos insegurança na nossa vida toda. Nós temos a necessidade de controlar o que vai acontecer. Ansiedade é você tentar negociar com o futuro. É você ter medo do futuro. A ansiedade faz com que você tenha medo do futuro. Você sofre por antecipação. A ansiedade é você sofrer por antecipação. Não sentir tranquilidade em momento algum. Há pessoas que não têm tranquilidade em momento algum. Elas se preocupam o tempo todo, estão inquietos o tempo todo. E essa inquietação constante leva as pessoas a doenças. Leva as pessoas a adoecerem e muitas vezes até a morte. Leva até a morte, porque a ansiedade traz transtornos psicossomáticos e isso pode trazer consequências horríveis. Então, a vontade de Deus para nós, meus irmãos, é que nós não andemos ansiosos. Essa é a vontade de Deus para nós e esse texto nos ensina muito. E o texto nos traz algumas razões pelas quais nós não devemos viver em ansiedade. O texto vai responder para nós, o próprio texto responde para nós, por que nós não devemos andar ansiosos. A própria palavra de Deus tem tudo aquilo que necessitamos para vencermos a nossa ansiedade. E esse texto é um texto muito rico, porque nos ensina a confiar no Senhor. O Senhor vai trazendo versículo a versículo, explicando que a nossa confiança, que a nossa vida tem que estar fita em Jesus. Que as nossas ações não podem ser direcionadas para outro rumo, senão olhar para o alto, para Jesus e entender que é Ele que cuida de nós. E eu queria trazer alguns pontos porque nós não devemos andar ansiosos. E o primeiro ponto está no versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O primeiro motivo é porque a vida e o corpo são mais valiosos do que os alimentos e as vestes. A vida é mais importante do que os bens materiais. É isso que o texto nos diz. Que ser é muito mais importante do que ter. E nós estamos numa luta desenfreada para ter, e isso nos traz ansiedade. Nós nos preocupamos com tudo, com a vestimenta, com a comida, e o texto vai desenvolver e vai falar que nós não precisamos nos preocupar com nada disso, porque a vida e o corpo são mais importantes do que as vestes, meus irmãos, e do que o alimento. Não se preocupe, ser é muito mais importante do que ter. Você ser cristão, você ser confiante em Jesus, uma pessoa confiante em Jesus, é muito mais importante do que ter qualquer outra riqueza. E o versículo 26 diz assim, 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis mais vós do que todas as aves? E no versículo 28 ao 30 diz assim, e por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? O segundo ponto, meus irmãos, porque o nosso sustento e a nossa provisão vem do nosso Pai Celeste. Guarde isso no seu coração. A nossa provisão e o nosso sustento vem do Senhor. Por mais que você seja extremamente talentoso, o seu talento vem de Deus. Por mais que você seja muito trabalhador, a força do trabalho vem do Senhor para você. Então o nosso sustento vem do Senhor. E eu quero ler um texto com vocês no Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E olha só o que o Senhor fala para mim e para você essa noite. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer
o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E essa palavra dorme aqui é descanso, meus irmãos. E o nosso descanso é Jesus. O que Deus está falando para você? Para você se tornar um homem e uma mulher preguiçoso? Não. Você vai continuar levantando, trabalhando, mas sabendo que o seu sustento vem de Deus. Sabendo que o cuidado na sua vida vem de Deus. A sua provisão e o seu sustento vem do céu. Então não ande tão ansioso quanto você vai comer, quanto você vai beber. Deus sustenta as aves. Imagina você que é a imagem e semelhança dele. Deus se preocupa com você. Continue fazendo o seu trabalho, mas quando você chegar na sua casa à noite, descanse, coloque a sua cabeça no travesseiro e faça uma oração entregando o seu dia e pedindo para o Senhor te dar uma noite de sono, de descanso, porque muitos não têm conseguido dormir à noite com tamanha ansiedade. Que essa noite, em nome de Jesus, o Senhor te liberte de toda a ansiedade que tem impedido você de descansar. Não somente o descanso físico, mas acima de tudo, o descanso espiritual. Porque o descanso espiritual nada mais é do que a confiança colocada em Deus. Que o Senhor te traga descanso. Terceiro ponto, no versículo 27, voltando para o nosso texto de Mateus. Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, um palmo, um passo? Qual de nós, por mais ansioso que andemos, pode acrescentar alguma coisa à nossa vida, se o Senhor não permitir? Esse é o terceiro ponto. Porque a nossa ansiedade não pode acrescentar nem um dia à nossa vida. A nossa ansiedade não vai aumentar os nossos dias, muito pelo contrário. Quanto mais ansiosos estivermos, menos saúde teremos, e quanto menos saúde tivermos, menos viveremos. Não pode acrescentar nada, você não pode, eu não posso. A ansiedade pode abreviar os nossos dias, meus irmãos. Há tantas pessoas abreviando os seus dias. Há tantas pessoas partindo por um lado que não é o lado que o Senhor Jesus deseja, com ansiedade, com depressão, tomando atitudes que não procedem do Senhor. Pois a ansiedade e o desequilíbrio emocional podem trazer doenças psicossomáticas. É uma luta da carne contra o espírito. Ou seja, pode trazer consequências para você. Então confia no Senhor. Esse texto é para mim e para você entender que todos os nossos sonhos e projetos estão escritos por Deus e que basta nós confiarmos, mesmo que as coisas aparentemente não estejam do jeito que você deseja, não estejam do jeito que desejamos, que a gente tenha a confiança no Senhor, porque se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cumpre a sua palavra. Então, confia no Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O Salmo 37,5 fala isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Não há projeto grande demais que o Senhor não possa realizar na sua vida. Não há sonho grande demais que o Senhor não possa realizar. Então, confia no Senhor. E no mesmo capítulo do Salmo, versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Meu irmão, essa palavra é para mim e para você. Que a gente tenha alegria no Senhor. Que Ele seja a nossa única fonte de busca, o nosso refrigério, a nossa proteção. Que o amor de Deus te encontre essa noite de tal forma que não haja mais espaço para ansiedade na sua vida. Porque a ansiedade pode abreviar os nossos dias. E o Senhor quer que tenhamos vida longa para glorificar o seu nome. No versículo 30, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isso aqui é algo que me entristece cada vez que eu leio esse texto, porque ele está nos dizendo que a ansiedade nada mais é do que a falta de fé. E para nós que somos cristãos, homens e mulheres, segundo os padrões de Deus, é algo muito pesado, porque quando você está ansioso, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não confio no que o Senhor está dizendo. A sua palavra diz isso, mas eu estou ansioso, eu não acredito no que o Senhor está falando. Alguém já disse que a ansiedade é o pecado da falta de fé. Na fidelidade de Deus. A
A ansiedade é o pecado da falta de fé na fidelidade e nas promessas de Deus para você. Isso é algo pesado para nós. Porque é como se você estivesse desmentindo aquilo que o Senhor escreveu. Desmentindo aquilo que o Senhor deixou para nós. Então a ansiedade é você não confiar em Deus. E quando a gente entende isso, é algo que tem que ser trabalhado no nosso coração. Porque nós que somos discípulos do Senhor, não podemos desconfiar do que Ele escreveu para mim e para você. Essa palavra de Deus é para mim e para você. Então que você tenha certeza de que o Senhor está cuidando de você. Versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque a ansiedade gera inquietação e preocupação. Engraçado que a palavra preocupação é uma pré-ocupação. É você ocupar a sua cabeça com algo que ainda não aconteceu. É você viajar para o futuro tentando resolver algo que ainda não chegou. É sofrer por antecipação. Há tantas pessoas que sofrem por antecipação, preocupando com o amanhã. Lógico que isso não nos isenta de fazer planos, de colocar metas na nossa vida, mas é colocar as nossas metas, escrever os nossos planos e entregar para o Senhor, sabendo que Ele vai realizar em nós aquilo que é melhor para glorificar o nome dEle. Então não se preocupe com o amanhã, tire essa preocupação da sua vida. É o Senhor que cuida de nós. Ele fala: olha, por que você está inquieto? As aves não semeiam, não colhem, e eu sustento todas elas. E vocês, nós, não valemos muito mais do que as aves? Valemos sim, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, pare com essa preocupação. Não ocupe a sua mente com aquilo que não pode trazer paz. Que no seu coração seja a fonte, a maior busca. Meditar na palavra do Senhor, porque Ele está cheio de palavras que trazem para nós conforto. Que a ansiedade seja eliminada do nosso meio. Que a ansiedade seja extirpada do nosso coração. Que a gente não olhe para a situação, mas olhe para Jesus, que escreveu esse evangelho para mim e para você. Ele usou Mateus para escrever isso, para nos mostrar que situações viriam a acontecer. Que crises poderiam chegar. Que situações de extrema dificuldade poderiam chegar. Mas isso não nos impediria de confiar naquele que fez a promessa. Andar com Jesus, meus irmãos, não é a isenção de dificuldades ou problemas, mas é a certeza de que Ele está conosco no problema. Versículo 32 diz assim: porque os gentios é que procedem ou que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu queria que você não andasse mais ansioso, porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus satisfará as nossas necessidades, mas não os nossos caprichos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus vai satisfazer as nossas necessidades, mas não os nossos caprichos. Então que o Senhor coloque no nosso coração o contentamento quando Ele trouxer situações para a gente. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que o seu celeiro tem que ter mantimento. Ele sabe que você tem que trabalhar e Ele te dá talento para isso. Ele sabe que você tem que receber o seu salário e Ele providencia isso. Ele sabe que você precisa se vestir e Ele providencia isso. Mas a gente tem que ser mais grato ao Senhor. Porque cada vez mais as pessoas buscam algo a mais. Não conseguem preencher o seu coração, porque procuram preencher o seu coração com as coisas do mundo. E como Colossenses 3 diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque só as coisas do alto, só a palavra de Deus pode preencher em nós aquilo que nós precisamos. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe a oração que você tem feito. E Deus já está trabalhando a seu favor. Pode confiar nisso. Versículo 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Todas que foram ditas acima.
Porque quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as nossas necessidades são supridas. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Nós muitas vezes temos invertido isso, nós buscamos o mundo e quando sobra tempo nós buscamos o reino de Deus. Eu quero te desafiar a partir de hoje a você fazer o contrário. Virar a chave na sua vida. Que você busque primeiro, que seja primícia no seu coração as coisas de Deus. Porque quando você busca as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor acrescenta tudo que você precisa. O nosso problema é que muitas vezes invertemos a ordem. Buscamos em primeiro lugar todas as coisas. E se sobrar algum tempo, nós buscamos o reino de Deus. Nós buscamos tudo. Um bom trabalho, não que isso seja errado. A felicidade, não que isso seja errado. Mas muitas vezes a nossa meta tem sido colocada de forma errada. Quando você busca primeiro o reino de Deus, e quando eu falo de buscar o reino de Deus, é que o Senhor governe a sua vida, que o Senhor governe os seus pensamentos, que o Senhor coloque no seu coração as metas que Ele tem para você. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele organiza a sua agenda. E quando o Senhor faz a sua agenda, nada vai dar errado, meus irmãos. Eu quero falar do último ponto. No versículo 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu queria te desafiar nesses momentos de ansiedade que a sociedade mundial está passando, a aprender a viver um dia de cada vez. Aprender a cumprir as suas tarefas diárias. Aprender a confiar no Senhor todos os dias. Que ao amanhecer que você faça uma oração pedindo a direção de Deus para a sua vida. E que ao deitar na sua cama à noite, antes de você dormir, que você faça uma oração agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez e acima de tudo para Ele te trazer uma noite de descanso. O amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vivamos o hoje. Eu quero desafiar você a não sofrer por antecipação. Que você confie no Senhor, como foi cantado no início. Que você aprenda a confiar no Senhor. Porque a ansiedade é o pecado da falta de fé. E eu não estou aqui para te criticar, porque muitas vezes todos nós passamos por isso. Ficamos ansiosos, não confiamos. Viajamos para o futuro numa tentativa desvairada de resolver algo que não vai resolver hoje. Nós temos que viver um dia de cada vez. Então que o Senhor traga paz no seu coração, que a ansiedade que você tem sentido, que a angústia, que às vezes até a depressão que você tem sentido por não conseguir controlar as coisas, que essa noite, essa palavra encontre terreno fértil no seu coração, que você sinta a paz que excede todo entendimento, que ela vem de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus traga paz no seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, com a sua casa nesse momento. Pai, muito obrigado por nos lembrar essa noite que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu sei que tantas vezes temos tentado resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso jeitinho, mas em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor e a direcionar a nossa vida a Ti, Pai. Que busquemos o Teu reino, porque quando o Senhor reina em nós, as nossas vidas são mais felizes, as nossas conquistas chegam. E quando as nossas conquistas chegam, Pai, nós estamos preparados para recebê-lo. Nós glorificamos o Teu santo nome essa noite, Pai, pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor tire toda a ansiedade, toda a angústia, toda a depressão. Eu ministro a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, a todos os meus irmãos, Pai. Que a nossa confiança esteja em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. Que vocês tenham uma semana de paz. E eu quero deixar um recado para vocês aqui. Muitas pessoas têm nos ligado, nos perguntado como é que faz nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, onde a igreja não se reúne presencialmente, como é que fazem os irmãos que são membros da igreja para dizimar. E nós vamos colocar os dados da nossa tesoureira abaixo para que você
quem é membro da nossa igreja possa devolver o seu dízimo. É um pedido que alguns têm nos feito, então que você possa entregar o seu dízimo na conta que vai ser mencionada. E aqueles que querem ofertar também para a obra do Senhor, vai estar também os mesmos dados. Que você faça a sua oferta. Nós temos procurado nesse tempo não somente levar a palavra do Senhor, nós temos também tentado viver o Evangelho de forma mais ativa, ajudando mais pessoas, entregando cestas básicas, levando o alimento, não somente o alimento espiritual, que é muito importante, mas temos tentado fazer como Jesus fazia. Ele jamais deixava as pessoas saírem de mãos vazias, com fome, necessitado. Então, se você nos acompanha, se você crê na nossa obra, que é uma obra de Jesus, e para Jesus, na obra que temos feito, que você possa dizimar e ofertar, e que o Senhor te retribua. Aliás, o Senhor já tem te retribuído. Que você honre o Senhor com as primícias das suas finanças. Muito obrigado, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Vão em paz. Jesus está conosco. Boa noite. Sua morte, minha cruz, carregou a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou por trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Sua morte, minha cruz, carregou a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. E eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Amém. Boa noite a todos.